Oi, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa atividade aqui no Olho do Furacão, né? Hoje a gente tem a professora da Escola de Serviço Social da UERJ, professora Ana Paula Procópio, para conversar aqui com a gente, tá? Para quem está assistindo o Problematizes no Olho do Furacão pela primeira vez, a dinâmica aqui dos nossos bate-papos é a seguinte, né? Nesse semestre, a gente está com uma temática de capitalismo e escravidão, para entender justamente com os nossos entrevistados a funcionalidade da escravidão, da instituição escravidão, para a conformação do capitalismo, em especial no caso brasileiro, tá? Então, já tivemos algumas conversas, em especial nesse semestre a gente teve com a professora Mônica Lima, pesquisadora da História da África, do Instituto de História da FRJ. Hoje a gente vai ter um papo com a professora Ana Paula Procópio, tá bom? Professora Ana, boa noite. Vamos começar o bate-papo. Já vou passar a palavra direto para o primeiro entrevistador de hoje, que é o estudante de Serviço Social, do mestrado do Serviço Social da UFRJ, o estudante Patrick Oliveira. Tá? Patrick, boa noite, pode começar com a sua pergunta. Boa tarde ainda. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Pedir obrigado por estar presente aí com a gente, estar contribuindo com nossos estudos. Uma das nossas questões, dentro do lema, né, dentro do Laboratório de Estudos Marxistas, sempre foi pautar, né, ou estar pautado na questão das controvérsias, né? E o que seria essa ideia de estar pautado na questão das controvérsias? É a ideia de que tanto o pensamento social, né, quanto o próprio concreto real, né, constituídos enquanto controvérsias, né? Eles se dialogam enquanto controvérsias, tanto subjetivas, objetivas, né, tanto que dizem respeito à vida dos autores, quanto à realidade como um todo. Enfim, são questões que estão sempre no nosso mote de pesquisa, no nosso mote de aula e por aí vai. Dito isso, né, quando a gente olha para a sua obra, né, sobretudo a sua tese, né, sobre o Clóvis Moura, há ali, pelo que me parece, um grande esforço, um grande sentido de análise das categorias, de análise do movimento, né, que o Clóvis Moura dá na sua obra, dá na sua grande obra, né? E a minha pergunta é quase que duas perguntas, mas a ideia central é uma, que esse sentido que você dá, né, professora, na sua tese, de buscar entender as categorias no Clóvis Moura, né, onde que elas estão inseridas no marxismo, por aí vai. Dentre essas controvérsias que eu posso colocar, por exemplo, a questão da classe, a questão do modo de produção, a própria questão do racismo, como é que isso nos ajuda a entender, por exemplo, o Brasil como um todo, né? Ou seja, essas controvérsias que estão incluídas no Clóvis Moura, né, mas não só ele, todo o pensamento social brasileiro, que é o racismo, como que a obra do Clóvis Moura, em especial, nos ajuda a entender, ou pelo menos direcionar um sentido para a gente compreender o que é o racismo no Brasil, a sua relação com o capitalismo, né, a sua relação com a própria escravidão. Enfim, é abrangente, mas é um sentido das controvérsias. Obrigado. Já respondo agora ou já? Oi, Ana, a palavra está com você, pode responder. Aí a ideia é fazer em torno de 10, 15 minutos cada resposta. Tá? Só me fala de novo o nome do companheiro que falou, só porque eu estava anotando aqui. Foi o Patrick Oliveira. Patrick, então. Patrick, você faz uma pergunta que é praticamente uma tese, né? Vou fazer uma segunda tese, né? Mas, assim, vamos lá. Eu acho que talvez, quando você está falando controvérsias, a gente pode trabalhar com a ideia da categoria contradição. Não sei se é isso que você quis falar quando você falou em controvérsias, né? Aí a gente trabalha com a categoria de contradição. Então, quando eu pensei a discussão do pensamento social do Clóvis Moura, eu quis analisar como o Clóvis Moura se aproximava do marxismo, né? Ou seja, como é que isso estava nas obras dele. Então, para isso eu fui pegando, né, eu fiz uma seleção de obras desde 1959,
até 1994, começando com rebeliões do Senzala e indo lá até a dialética radical do Brasil Negro, né? E, ao fazer isso, eu começo a perceber que ele vai fazendo um movimento muito interessante, que é fazer o método enquanto produz a pesquisa, que na verdade é isso, né? Produz a pesquisa enquanto ele escreve. E as categorias que eu fui elegendo, né? A categoria conflito é uma categoria crucial para a gente poder entender aquela realidade, né, escravista, que é o que ele vai analisar, mas com uma perspectiva da gente pensar contemporaneamente. Então, a gente tem uma historiografia, uma sociologia ainda, né, a gente pode talvez pensar em alguns cursos, né, muito pautada na ideia do consenso, né, do consenso que origina a nação brasileira. O Clóvis Moura ele vai justamente nos dizer que não é o consenso, não são as negociações, né? É o conflito, é a contradição que funda a sociedade brasileira. Isso nos ajuda a pensar uma sociedade que nunca foi baseada na cordialidade. Ela nunca foi uma sociedade fundada, né, numa harmonia entre três raças, né, como um mito fundador. Então, é importante para a gente, na atualidade, ir derruindo, né, essa perspectiva de uma nação consensuada, de um mito de uma harmonia racial, sendo que o Clóvis Moura ele vai nos, né, descrever uma sociedade escravista, colonial, que tem como base de fundação a contradição principal, que é a contradição da exploração do trabalho dos escravizados, né, pelos proprietários. Então, ele vai dizer muito textualmente, né, que a base da sociedade brasileira, da formação social brasileira, é um conflito, né, entre duas grandes classes antagônicas, né, a classe dos proprietários e a classe dos escravos, né? E aí ele usa o termo escravo, não escravizado. Então, a gente também utiliza, né? A gente atualmente não trabalha com a ideia do escravo, né? Escravo coisa, mas sim como escravizado, mas nos textos ele utiliza o termo escravo. Então, de qualquer modo, quando a gente pensa classe, né, óbvio que a gente está pensando num conflito entre classe, não necessariamente uma classe assalariada ainda, mas ele vai nos relembrar como Marx, né, no Manifesto Comunista, né, a história é a história dos conflitos de classes, mas não necessariamente da classe assalariada versus classe burguesa, não somente, né? Então ele vai lá na história da escravidão. E aí é muito interessante porque tem talvez o que você colocou modo de produção, você colocou classe, você colocou racismo, mas eu colocaria também escravidão enquanto uma categoria, porque ele vai trabalhar a escravidão como uma categoria de análise, porque é uma escravidão que ela é historicizada, é uma escravidão moderna, é uma escravidão que não tem um paralelo com a escravidão clássica, né? No verbete do dicionário da escravidão no Brasil, né, que é a obra póstuma, né, do Clóvis Moura, o verbete de escravidão moderna ele explica muito bem, né, como é que essa escravidão ela tem uma relação, né, direta com a acumulação capitalista, né, e aí fazendo, né, também talvez um diálogo, né, que ele faz no Dialética Radical do Brasil Negro com o Eric Williams, né, que é o tráfico, né, o comércio triangular, né, de escravizados, a escravidão, como é que isso está, né, como é que esses processos estão linkados com a acumulação primitiva e o desenvolvimento do capitalismo industrial, especialmente inglês, né? Então, e para isso é preciso que a gente pense as categorias do método na sua dupla dimensão, né? Então, as categorias têm uma dimensão macro, né? Uma dimensão que a gente pode dizer mais geral, mas as categorias elas também têm a dimensão que está diretamente relacionada aos processos históricos concretos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, aí a possibilidade de acumulação primitiva do capital na Europa, né, mais especialmente na Inglaterra, está relacionada ao cercamento dos campos e à formação dessa classe assalariada. Quando a gente pensa a formação do capitalismo dependente brasileiro,
tivemos cercamento dos campos, nós não tivemos feudalismo. Então, para onde é que a gente vai olhar? A gente vai olhar justamente, aí, na perspectiva do Clóvis Moura, né, para esse século XIX, mais especialmente a partir de 1850, né, que ele vai demarcar como o período, né, do escravismo tardio no Brasil. Em 1850, a gente tem a Lei de Terras. Então, a Lei de Terras é o que, no Brasil, transforma a terra em mercadoria e vai expropriar, vai justamente provocar, né, deliberadamente o distanciamento a possibilidade, né, o distanciamento dessa possibilidade do acesso à terra, especialmente pelos escravizados, e os que seriam até, né, não mais escravizados. Então, eu não posso dizer que os processos no Brasil são os mesmos, mas eu posso pensar de maneira geral, em termos do método, o que compõe a acumulação de capital lá na Europa, a terra, mas a terra também vai estar aqui, só que vai estar aqui numa outra configuração, como uma terra que vai ser alienada a partir de uma legislação do Estado. Né? Na Inglaterra também foi um processo que foi encaminhado pelo Estado inglês, desde lá do século XI, XII, e que se intensifica no século XVI. Então, para a gente pensar as categorias a partir, né, dessa leitura do Moura, né, que eu fiz, é preciso que a gente tenha sempre essa dupla dimensão das categorias. A dimensão mais geral, como está prevista, né, no Capital, mas a dimensão dos processos históricos, e sempre pensando no que é mais relevante, o que é central. Né? Esse é um elemento importante que o Clóvis Moura vai nos trazer, que é o que eu analiso como central ali naquela sociedade. Quais são as determinações? Né? O concreto é o concreto porque é a síntese das múltiplas determinações. Essa é a nossa, né, quase que o nosso mantra, né, enquanto marxistas. Né? Mas, geralmente, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que são essas múltiplas determinações. Essas múltiplas determinações, elas vão sendo identificadas e reconhecidas à medida que a pesquisa avança, por exemplo, e que eu vou conseguindo adensar o meu objeto com múltiplas determinações. A gente não tem como dar conta da totalidade, obviamente, mas a gente pode ir adensando a nossa análise, mas ela não é só uma análise a ser adensada, ela também é uma perspectiva de transformação da sociedade. Né? Então, a perspectiva do Moura não é só uma perspectiva de descrição da realidade, mas de entender como essa realidade se origina para que a gente possa ter formas de derruí-la, de ultrapassá-la. Eu preciso entender como é que ela se origina. Então, para que a gente agora, né, organize estratégias, né, de enfrentamento ao capitalismo, de enfrentamento ao racismo, né, pensando no anticapitalismo e antirracismo como como essas dimensões que estão, né, também conectadas, né, de forma intrínseca, eu preciso entender como foi a gênese desta sociedade, quais são os elementos que estão incidindo na organização desse capitalismo, que não vai ser um capitalismo central. Então, a gente vai fazer, né, se lá na Europa a transição, a passagem, né, do feudalismo para um capitalismo, e em várias das colônias latino-americanas, o que nós vamos ter é uma passagem do escravismo para um capitalismo dependente. Mas nessa passagem já estão sendo organizadas as bases para que esse capitalismo seja dependente, periférico, né, baseado numa superexploração. Mas superexploração de quem? Justamente dos sujeitos e sujeitas que, no período anterior, né, eram explorados também de forma, né, brutal no escravismo. Né? Então, eu diria que a categoria contradição, né, e o conflito são dois elementos muito, muito centrais aí na obra do Clóvis Moura para a gente poder pensar na atualidade um enfrentamento, especialmente a uma perspectiva de democracia racial, que ainda é muito presente nos cursos, né, na forma. E aí eu digo não só nos cursos da área de humanas, mas na formação de uma maneira geral. Eu sempre digo que ainda que as pessoas nunca tenham lido Casagrande Senzala, é uma obra que tem uma capilaridade tal que ela faz parte do ela se introjetou num pensamento, né, nacional de tal forma
que nós ainda estamos fazendo esse enfrentamento, né? E esse enfrentamento, ele não é só ao racismo, né? Eu digo que o Clóvis Moura, ele não é um autor que ele está fazendo uma obra, né, de combate ao racismo. Ele está fazendo isso também, mas esse não é o objetivo. O objetivo dele é descrever as relações sociais no Brasil, é pensar a formação social brasileira, né? E claro que não tem como fazer isso na perspectiva do método marxista sem a discussão da escravidão e sem a discussão das relações raciais, né? Não sei se o Patrick ficou satisfeito. Assim. Não sei se era isso. Não sei se eu cheguei na sua pergunta. Então, não sei se cheguei aí se tem mais alguma coisa, mas tranquilo, pode perguntar se precisa de mais alguma. Eu vou sugerir da gente seguir, aí depois, se o Patrick quiser fazer algum complemento, ele põe aqui no chat, a gente põe aqui, tá? Mas só para todo mundo ter o espaço de falar, tá bom, Patrick? Agora sou eu, Jaime, né, professor do Instituto de Economia. Ana, muito legal te receber aqui, tá? E muito bom a gente estar discutindo isso lá no Instituto de Economia. Eu estou em casa agora. No Instituto de Economia, a gente não tem a tradição de discutir esses temas, né? O que é muito deficiente na nossa formação. Eu acho que é o papel da universidade pública a gente discutir a funcionalidade da escravidão para a dinâmica da sociedade brasileira contemporânea, né? E aí estou tentando fazer esses debates com alguns outros professores, com os alunos, os extensionistas, lá, em especial no caso da pós, que a gente começou o curso que justamente se chama Capitalismo e Escravidão, inspirado no livro do Eric Williams, que você citou aqui, né? E aí a gente tentou fazer uma contextualização do debate a partir de um autor não necessariamente marxista, que até trouxe algumas polêmicas, esse fato, mas que foi Aníbal Quijano, né? Que vai fazer uma contextualização da questão das ideias de modernidade, de colonialidade do poder e do saber, né? Que são muito ideias eurocentradas, isso é importante a gente destacar, tá? E aí, enfim, a gente faz essa contextualização para debater esses temas contemporâneos, da escravidão contemporânea, né? E aí, puxando o texto do Eric Williams, eu queria, pensando nessas contradições que você está falando que são mães, né, da sociedade brasileira, né, especialmente no século XIX, eu queria que você, se possível, falasse um pouco de uma instituição-chave para a formação do capitalismo contemporâneo, que foi o comércio negreiro. Tá? A gente citou lá seu texto, vai discutir na disciplina sobre a questão das resistências negras e da americanidade, né? E você comenta lá sobre o papel do comércio negreiro, o papel do comércio triangular. Então, eu queria ouvir um pouco dessa instituição tão violenta que foi o comércio negreiro, o transatlântico, se você puder falar um pouco. E, se possível, aí abusando, se você puder falar um pouco, pensando dessa questão da modernidade, né, que é muito baseada também a partir da Constituição do conceito de raça, falar um pouquinho da diferença da noção de raça e racismo, que foi uma pergunta que surgiu na última aula. Eu gostaria muito, se possível, você comentar, tá? Eu só não peguei o final porque travou para mim. Só foi a segunda parte, a minha segunda internet pergunta. está um pouco instável. Mas o final foi o seguinte. Se você puder, na sua resposta, falando da instituição do comércio negreiro, passar um pouquinho sobre a diferença das ideias de raça e racismo, que foi um tema que surgiu em sala de aula. Tá? Acho que os estudantes gostam de debater essas diferenciações. Enfim, era isso. Se você puder misturar isso na resposta, eu agradeceria muito. Podemos pensar. E sim, Aníbal Quijano é um autor que eu trabalho também na tese, não aprofundo, mas ele é um sociólogo peruano, né, já falecido, e que, para mim, foi muito importante para poder pensar essa racionalidade, né, em termos de uma racionalidade que vai ser demarcada pela colonização. E pensar, e na verdade, repensar algumas ideias, né? Principalmente acerca da história. História não como um encadeamento de fatos, né, que a gente até já tem essa noção, mas uma história que precisa passar por uma consciência crítica
para que ela seja rememorada de uma outra forma, né? A Lélia Gonçalves vai falar muito disso no texto dela, que é consciência e memória, né? A consciência vai nos fazer ver o passado de uma outra maneira, né? E o Aníbal Quirrano, ele me ajudou muito nessa questão para questionar uma ideia que é a ideia da descoberta, né? Que ainda é muito presente. A gente trabalha com o fato social é a chegada dos europeus, mas o fato social ele pode ser pensado nos seus desdobramentos de diferentes maneiras. Nós somos, em geral, ensinados a pensar na chave da descoberta de um território, né? A descoberta, né, do novo mundo, né? Mas se a gente começa a pensar na chave da invasão, né, numa outra perspectiva, a gente começa, então, a pensar que as pessoas que aqui já estavam, elas também eram sujeitos e sujeitas, elas também tinham, né, suas culturas, suas civilizações, suas ideias, enfim. Né? E aí a gente pode pensar que é essa hierarquia, essa hierarquia humana, né, que vai justificar primeiro o sequestro, né, e o tráfico de pessoas, né? Então, e aí ao mesmo tempo que vai justificar, né, a apropriação de terras, né, a violência contra as populações originárias, né, desse território que ficou sendo, né, foi chamado de Américas, né? Então, essas ideias são as ideias fundacionais, como diz o Quirrano, né? A ideia fundacional das sociedades coloniais é uma ideia de que existem o lugar dos conquistados e o lugar dos conquistadores, né? Nós, indígenas e negros, somos os conquistados. Então, é nesse lugar então, que a gente vai, né, dar início às nossas histórias neste. Por outro lado, né, a gente pode. Né, mas, com essa dimensão ideológica, também há uma dimensão econômica. Né? E quando a gente fala do comércio, né, de pessoas, né, do tráfico, né, transatlântico, a gente vai, então, ter que linkar isso também com o processo de acumulação primitiva do capital, né? Sendo, então, esse um dos elementos que vai, junto com a formação desta classe trabalhadora assalariada na Europa, ser também constituinte da acumulação de capital. Né? Então, essa é a ideia do Williams, né? De que o que vai ser o propulsor, né, da Revolução Industrial, do capitalismo inglês, né? E o Williams também, assim como Marx, vai estudar o capitalismo inglês. Ele vai lá na Inglaterra porque é lá que se origina a superpotência, né, do período. Então, a ideia do tráfico, né, como um propulsor, ela vai se organizando também à medida que a demanda das colônias por mão de obra se avoluma. Né? E a demanda das colônias por mão de obra, ela obviamente vai se avolumar porque a organização do sistema colonial está assentada justamente na monocultura, no latifúndio. Né? E aí, o latifúndio, monocultura e, obviamente, uma grande mão de obra escravizada para que essa forma produtiva ela possa, né, dar lucro, ser escoada. Então, tem aí também essa circularidade perversa, né, entre as necessidades de uma empresa colonial assentada na monocultura, no latifúndio, e de uma burguesia, né, inicialmente mercantil, né, que vai se utilizar desses excedentes para fazer frente aos sistemas também o sistema feudal, né, ainda naquele período anterior. Então, tem uma ligação, né, importante entre o tráfico de escravizados, né, e aí africanos, e essa talvez seja uma das grandes questões que os vários historiadores, a gente não tem muito essa questão no Brasil, assim, eu não acho tantos livros sobre esse assunto no Brasil, mas muitos historiadores, né, dos Estados Unidos e de outros países vão
pensar, então, mas o que aconteceu? Por que é a África? Por que esse lugar que vai sendo, então, construído como um lugar, né, o celeiro, né, de corpos, né, para essa produção? Isso é anterior, e aí linkamos com a ideia de raça e de racismo. O professor Munanga, que é um autor, Kabengele Munanga, que não é um autor marxista, eu também trabalho bastante, mas que é um intelectual bastante atento e crítico, né, da sociedade brasileira, de origem africana, né, no Brasil há mais de 40 anos. Ele vai nos resgatar a origem da ideia de raça, né? E ele vai lá nos séculos 10, 11, 12, né, lá num período bem anterior, nos mostrar como a ideia de raça para os seres humanos ela vai ser derivada de uma proposta de classificação de espécies, ainda na ótica da botânica, né, da natureza, né, e que isso vai, então, sendo, né, vinculado a uma possibilidade de classificação das espécies humanas, né? Só que não fica na classificação, obviamente, porque, ao mesmo tempo, o ascenso do sistema capitalista vai também promovendo nas sociedades a necessidade da hierarquização, porque essa é uma necessidade desse sistema, a promoção quase que ininterrupta, né, de hierarquias de valores, né? E essas hierarquias em relação à raça, né, vai, então, começar a identificar determinados elementos fisionômicos, culturais, emocionais, psicológicos, né, de maneira hierarquizada, né, instituindo um território europeu ocidental, um gênero, homem, né, e uma cor branca como aquele extrato mais evoluído ou o extrato a ser alcançado. Isso tudo e aí tudo está sempre acontecendo, né, ao mesmo tempo, né? Essa também é uma outra eu penso que é uma outra contribuição do Clóvis Moura para a gente, que é pensar a história também como processos que estão acontecendo ao mesmo tempo, né, no mesmo espaço de tempo, mas em territórios diferentes. Então, enquanto todo esse processo de hierarquização, de pensar a raça e de pensar o homem, né, e pensar o homem enquanto um ser central, né, da sociedade humana, e aí homem é homem masculino mesmo, não é homem, né, esse homem genérico que a gente imagina que haja, não, mas é pensar o homem como esse centro, mas não é qualquer homem, é o homem branco, europeu, conquistador, desbravador, né? Que vai, então, essas são as qualidades desse humano, né? Que é o humano que precisa ser atingido, ou seja, o humano que vai se tornar a medida de todas as coisas. Quem é esse humano? Então, todo esse processo, né, o processo do iluminismo, todo esse processo que é ideológico, que é político, que é cultural, né, ele vai ser alavancado também pelos processos mercantis e econômicos que estão acontecendo para e passo, né? As coisas não estão acontecendo em etapas. Então, é muito interessante a gente pensar a história, né, como esse feixe de processos que vão acontecer na Europa, né, vão acontecer aqui nos territórios colonizados. O Marx tem uma passagem, né, quando ele fala da acumulação primitiva, lá no livro 1, né, em que ele vai dizer que a indústria de algodão vai criar o trabalho infantil na Inglaterra, ao mesmo tempo em que vai acirrar o escravismo nos Estados Sul dos Estados Unidos, né? Então, isso estava acontecendo no mesmo tempo histórico, né? As crianças inglesas, né, da classe proletária, usadas praticamente como escravizadas, né, num trabalho, né, jornadas de 16, 18 horas, né? Ao mesmo tempo, obviamente, essa indústria ela vai ser dinamizada pelo algodão que vinha dos Estados Unidos, fruto do trabalho de mulheres, homens e crianças, né, negros escravizados lá. Então, as coisas não estão acontecendo em etapas. Isso eu acho que é muito importante a gente pensar nessa perspectiva, na perspectiva do Clóvis Moura. Então,
a ideia de raça, né, e aí pegando um pouquinho do Quijano, ela é uma ideia constitutiva, né, fundacional das sociedades coloniais, né? E, obviamente, o racismo, ainda que não tenha sido nomeado, né, isso era racismo, né, a gente pode dizer que então isso não era racismo, mas era uma hierarquização racializada, né, definindo, então, indígenas, né, e negros africanos como inferiores, né, os conquistados, né, e os europeus brancos, né, os conquistadores, como os, né, os mais aptos, né, para liderar, para tomar conta daquele território. Então, a ideia de racismo, enquanto uma ideia, né, ideologicamente organizada, ela só vai ocorrer, né, lá no século XVIII, XIX, no final do século XVIII para XIX, né, a partir de uma perspectiva de ciência, né, e já no momento das sociedades coloniais em que as escravidões já estão sendo abolidas, né, e o que se há de fazer com essas pessoas que agora são livres, né? Uma outra maneira de tutelá-las é, então, indicá-las cientificamente como menos capazes, né? Essa pseudociência, né? Mas muitas vezes vai ser a apropriação também de uma ideia de ciência, né? Que vai definir, então, que determinadas características, como cor da pele, tamanho do crânio, tipo físico, são, então, indicadores. Pensar também que essa ideia de racismo, né, no século XIX, ela vai ser também a principal justificadora, né, da Partilha da África, né, em 1884, né, e que vai também dar a esses, né, países, né, como Inglaterra, França, Holanda, né, a justificativa de que essas pessoas não têm competência, elas não são civilizadas o suficiente, elas não têm condições para lidar com tantas riquezas, né, mas sempre lembrando que a partilha da África é também um dos enfrentamentos do capitalismo na sua primeira crise, né? Então, não é também a partilha da África, não é somente uma questão ideológica, né? Ou ela vem somente com essa ideia, né, do racismo científico, né, de que essas pessoas não teriam condições. E é importante a gente pensar que alguns países, né, da África só foram ter suas possibilidades de liberdade no século XX, nos anos 70 e 80 do século XX. Né? Então, é bem... E, obviamente, a exploração do continente africano continua de uma outra forma, né? Então, foram várias formas de exploração. Então, raça e racismo tem essa relação. A ideia de raça ela vem antes, mas ela vai se organizando, obviamente, de modo a configurar uma hierarquização racial, né? Nas sociedades modernas, que a gente, né, vai chamar de racismo, né? Mas que só vai se colocar como conceito, né, no século XIX. E que está, obviamente, relacionada ao tráfico também, essa justificativa, que vai ser uma justificativa religiosa também, a Igreja Católica vai ter um concílio específico, né, para decidir se os africanos teriam alma ou não, né, e se lançam mão do chamado mito de Cã, né, para identificar então os africanos como um povo amaldiçoado, né, que deveria então cumprir um destino de escravização, né? Então isso está posto pela Igreja Católica, né, que decide também que os indígenas têm alma, mas não são como os demais, né? Eles precisam ser tutelados. Então, há toda uma definição de como é que essas populações vão ser tratadas, mas não é somente como elas vão ser tratadas, como o trabalho vai ser expropriado delas, porque as populações indígenas também foram, né, atingidas pela servidão, né? E até pela escravização também, e as populações negras. Então, em nenhum momento a questão do trabalho deixou de ser central, e aí eu digo, né, como Moura, a questão central é o trabalho, né, é o que está na roda ali o tempo todo, é a exploração do trabalho. Excelente, Ana, adorei a resposta, tá? Antes de passar a palavra para o próximo, que vai ser o Matheus, porque o Gabriel não veio, na ordem certa seria o Gabriel, só que o Gabriel não conseguiu vir.
eu vou passar para o Matheus e depois, se der tempo, eu faço a pergunta do Gabriel para você, tá? Porque está aqui escrito. Mas eu queria só fazer um comentário. Você falou uma coisa muito interessante e eu fiquei com isso na cabeça. Você falou várias coisas interessantes, mas uma eu fiquei na cabeça que eu queria falar aqui. Você falou, né, que vários países da África só conseguem ter seu processo de colonização andando no século XX, nos anos 70 do século XX. E a gente está lendo o Walter Rodney, né, para o curso, e eu achei muito interessante ele apontar que a África colonial é a partir da partilha da África, né? Que já tem a exploração da África desde lá do começo do século XV, só que ele chama a África de África colonial a partir da partilha da África já século XIX, final do século XIX. Achei isso muito interessante, tá? Só para pontuar que um comentário que achei interessante. É quando vai haver mesmo essa entrada, né, dos sujeitos morando ali, vivendo e organizando o Estado por dentro, né, dos territórios africanos, né? Exato, a ocupação mesmo do continente africano pelos europeus, de fato. Matheus, pode fazer sua pergunta. Oi, Ana, boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou aluno da graduação da Economia da UFRJ. E a minha pergunta é mais relacionada com a primeira pergunta que a senhora respondeu, que a senhora falou sobre o processo que o Clóvis ele tenta explicar que acontece nos seres humanos humanos negros escravizados, que eles, mais especificamente no tempo histórico, sobre a emancipação dos países latinos, que eles tiveram uma relativa participação, que durante a manutenção desse ser que foi marginalizado, ele em si cria-se uma intencionalidade de transformação social, um sentimento de querer mudar, de querer ter uma ordem social. Eu gostaria de saber como que houve o crescimento desse sentimento nos países latino-americanos que o Cláudio citou. Essa seria a minha pergunta. Ana, Matheus, eu já vou dar até uma sugestão de leitura, vocês certamente conhecem, né, que, pensando nessa pergunta do Matheus, né, que é O Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, né, que é um livro muito importante do Clóvis Moura, né, em que ele vai pensar a América Latina, né, e vai pensar justamente como é que esse negro, né, era um bom escravo e na sua libertação, né, após a abolição, ele se torna um mau cidadão, né, ele se torna um sujeito perigoso, ele se torna o bandido, né, a figura do bandido é um homem negro, né, é essa figura que é perseguida, né. Então, ele vai fazer essa pergunta e ele vai na história de alguns países latino-americanos, né? Ele vai no Haiti, vai em Cuba, né? Ele vai pensar lá alguns países latino-americanos, né? E pensando essa emancipação. Mas vamos fazer só um parêntese, a pessoa pergunta, ela requer que a gente pense algumas coisas diferentes em relação ao Brasil, né, em relação aos demais países latino-americanos, outros países latino-americanos. Tem alguma coisa que, por exemplo, faz a gente se sentir pouco latino-americano, né? Tem a língua, né, que a gente fala português, os nossos outros irmãos falam espanhol de várias formas, né? Mas nós também, né, temos uma particularidade histórica, né, um fato histórico, né, que nos diferencia dos demais países latino-americanos. Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil. Isso não aconteceu em nenhuma outra colônia, né? A colônia se torna no território de regência da metrópole. A chegada de uma corte, né, é algo que a gente não imagina muito, né, porque é uma coisa assim, bastante suntuosa, né? Chegou aquela galera toda que estava acostumada com um fausto europeu, né, com uma forma europeia, e vem para o Rio de Janeiro, né? Então, uma série de processos vai ocorrer nessa sociedade que continua sendo uma colônia, mas já não é mais qualquer colônia. Isso não, eu saiba, isso não aconteceu em nenhum país latino-americano, né? A vinda
do regente para morar, para viver, para governar daqui. Então, isso vai dinamizar a economia, isso vai provocar alterações sociais, isso vai provocar, obviamente, né, também, né, uma exacerbação da necessidade de segurança, da violência, obviamente, contra as populações negras, né, que passam a ser mais vigiadas, né, toda uma corte, enfim. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar a nossa relação e pensar o nosso processo de emancipação diferenciado em relação aos demais países latino-americanos. Né? Alguns anos depois, né, em 1822, o Brasil vai se tornar, então, uma nação, né? A partir de uma independência que é feita por um herdeiro. Então, isso é um ponto também. Claro, não uma independência feita sem sangue, teve violência, teve a participação de muitos sujeitos negros, né, tendo como intenção a liberdade, tendo como intenção que essa independência traria também, né, uma abolição, mas que não acontece. Né? Então, a gente se mantém como um país escravista, já como um império, não somos mais colônia. Então, a emancipação do ponto de vista institucional foi feita, né? Nós nos tornamos. Somente em 1888, né, vai ocorrer a abolição e, no ano seguinte, a República. Então, esses 4 fatos, né, se a gente pode dizer assim, que vão ocorrer ao longo do século XIX no Brasil, eles são, no meu entendimento, eles são articulados, estão interrelacionados e se relacionam também com a maneira como o Brasil se torna um país capitalista. Né? Então, tudo tá, e a própria forma como a Inglaterra também está o tempo todo agindo nesses momentos. Né? Porém, ao longo de todo este período, né, há um movimento, e não só ao longo desse período, mas desde que o princípio, né, tem um processo de resistência, que essa é a outra dimensão importante que o Clóvis Moura vai nos ressaltar, que é a formação dos em 1950 da Senzala, e ele traz essa figura. No Instituto de Educação. Parece que foi. Pode ir, então, professora, já voltou. Então, esse elemento que é o quilombola, né, a quilombola, vai estar em em todos os territórios em que houveram, né, africanos escravizados, vão haver os quilombolas. Seja aqui, seja no Peru, né, tem um texto bem interessante que eu fiz para uma revista chamada Fim do Mundo, que eu falo um pouco desses processos, né, nos diferentes países latino-americanos, e essa figura do quilombola, que ela vai estar presente também nos momentos de conflito que vão existir no Brasil, né? Vão estar presentes nos processos que vão levar à independência, porque também travou-se lutas, né? Na Bahia, por exemplo, né? Tem acho que a Maria Filipa, se não me engano, que é uma mulher negra que é homenageada na Bahia, né, que participou, né, das lutas pela independência, né, e esses sujeitos e sujeitas vão estar permeando a nossa história, né, e sempre numa perspectiva de uma emancipação que, de início, é uma emancipação contra um sistema escravista, mas que, com o tempo, não é somente mais uma emancipação contra o sistema escravista, mas contra uma sociedade que é opressora em todos os níveis, né? Porque uma sociedade escravista, ela oprime, né, os negros, mas ela oprime os indígenas, ela oprime as mulheres, ela vai oprimir também, obviamente, né, as pessoas com sexualidades divergentes. Né? Então, esse conflito básico dessa sociedade, né, vai espraiar para todos os outros níveis, né, as opressões. O principal está dada lá, né,
dos proprietários contra os escravizados, mas toda a vida social, né, da colonial, ela vai ser permeada por isso, né? Então, quando você fala de processos de emancipação, a gente está falando desses conflitos, né, dessas lutas, e que os quilombos vão refletir. Então, a possibilidade, né, e aí você falou de algo, né, que é o sujeito, né, em si, né? Todo escravizado, ele é potencialmente um quilombola, né? Mesmo que esse sujeito, essa sujeita nunca saia da senzala, ele é potencialmente um sujeito quilombola, ele também desmancha com uma lógica muito estática, né, de uma relação linear entre escravizado e senhor, né, entre senhor e escravo. Essa relação, ela é bagunçada pelo quilombola, porque o quilombola não é um ex-escravo, o quilombola não é um aforreado, o quilombola é justamente aquele sujeito que rompe com esta lógica formal que diz que para se acessar a liberdade tem que ser pela via da alforria, por exemplo. A alforria é uma ferramenta jurídica de acomodação, porque a liberdade não é para ser acessada pela alforria, né? Então, o quilombola é esse sujeito que ele mexe com a lógica do sistema, não um sujeito que busca a liberdade em si, mas ele vai mexer com a lógica do sistema, com essa lógica que está posta, né? E aí a gente pode pensar que os processos, né, que vão permear o Brasil, né, em todos os séculos, né, ao longo dos séculos, né, que são processos, né, de levantes, né, contra a exploração, vão ter sujeitos e sujeitas negros e negras, né, e que essa perspectiva quilombola vai estar dada. Então, isso quando a gente fala, por exemplo, em praxis, né, o que é essa praxis negra? Né? A categoria praxis negra que a gente cita, né, eu também professor, né, da UNEB, também professor Fábio, né, que é essa praxis negra, que é uma categoria que eu particularmente consegui perceber no pensamento do Clóvis Moura, que é essa forma, que não é mais aquela forma, não estamos mais lidando com a escravidão, mas continuamos tendo a necessidade de resistir, de avançar contra um sistema. Então, uma praxis negra, né, ela não é só uma praxis feita por pessoas negras, mas, obviamente, ela é uma praxis construída a partir da experiência de pessoas negras escravizadas, mas não somente de pessoas negras escravizadas, até porque os quilombos não eram territórios somente de pessoas negras, né? Nos territórios a presença indígena foi fundamental para a construção de quilombo, não haveria quilombo sem a articulação, né, com as populações indígenas do país, né? Isso não seria possível, mas também, né, os quilombos se tornaram lugares também para pessoas, né, que viviam à margem daquela sociedade, né, pessoas brancas, inclusive, mas a praxis negra ela é forjada a partir de uma experiência negra, né, de resistência à escravização. Então, a gente pode pensar por aí. Excelente, Ana, foi bem legal a resposta. Vou passar a palavra já para a próxima pessoa, para o próximo extensionista, que é o aluno, o estudante Jackson. Jackson, você pode fazer a sua pergunta? Estudante lá do Instituto de Economia também. Não estamos ouvindo vocês ainda. Jackson. Tá o microfone dele está fechado. Foi. Agora foi. Eu acho que o microfone dele está fechado. Eu não consigo escutar. O microfone. O Jackson, eu estou vendo fechado. Agora é porque o Patrick e o Jackson estão juntos, então agora o Patrick abriu o microfone e o Jackson pode falar. Ok. Então, boa noite, Ana Paula. Um prazer poder participar com você nesse nosso Olho do Furacão. Bom, eu tenho uma proposta de questão bastante aberta e ficar a conveniência você achar mais interessante para responder. Ela ficou um pouquinho longa, mas acho que dá para a gente trabalhar legal. Bom,
a questão que eu tenho é o seguinte, é sabido que as informações históricas, né, a ciência política e os dados socioeconômicos a partir do recorte étnico, racial, são fundamentais no processo de desconstrução do racismo introjetado e de superação de seus males mentais. Além da saúde mental da população negra, o que está na ordem do dia é a procura de formas de inclusão da população negra nos benefícios socioeconômicos da sociedade brasileira. Para Cláudio Moura, para quem o racismo também atua como um dos galhos ideológicos do capitalismo, seria ingenuidade nossa ousar combater o racismo através do seu viés acadêmico e estritamente científico, uma vez que ele transcende as conclusões da ciência e funciona como mecanismo de sujeição e não de explicação antropológica. E, pelo contrário, diz ele, a essas conclusões são colocadas todo um arsenal ideológico na pretensão de ver justificada essa dominação. Já para a socioanálise produzida pela Lélia, na linha da teoria fanoniana sobre racismo brasileiro e seus efeitos de subjetivação e luta de classe, possui estreita relação com o racismo cotidiano e nos espreita, nos invade, nos violenta, nos mata como ação concreta da herança colonial, mas também como ação subjetiva. Em uma sociedade de classes multirraciais e racistas, onde a ideia de raça realiza funções simbólicas, essa intérprete do Brasil, nossa conhecida Rosa Negra, foi meticulosa ao perceber o funcionamento da lógica colonial e a ideologia do branqueamento, e ao movimento de determinação do lugar natural de pessoas negras e brancas na sociedade brasileira, além de suas implicações com os processos de subjetivação resultantes do racismo e do sexismo. Portanto, Ana, lhe pergunto, como lidar com essa realidade e, ao mesmo tempo, proteger a saúde psíquica? É possível imaginar um cenário onde a dimensão do racismo na sociedade brasileira de hoje, isso incluindo o crescimento da extrema-direita, onde pessoas têm em si o inconsciente estruturado pela escravidão e pelo racismo, assim como pelas lutas por liberdade e por uma sociedade antirracista que nos permita viver sem que seja resistindo e resistindo prolongadamente no tempo, quando o nosso desejo é apenas existir, sem que para isso seja preciso enclausurar nossa existencialidade negra, nem tendo ela sobreposta por padrões sexistas e normativos do branco europeu. É isso. Jackson, meio que eu diria que a sua questão já tem aí algumas respostas, né? Você já vai dando aí muito bem que você vai fazendo diálogo aí, né? Lélia, Clóvis Moura, trazendo Fanon, né? É muito interessante pensar que a leitura do Clóvis Moura também traz diálogos, né, com Fanon, né? Lá no Brasil, Raízes do Protesto Negro, né? A apresentação do livro, ele faz uma referência direta, né, ao Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, que, aliás, é um livro que está sendo lançado, vai ter um lançamento aqui no Rio de Janeiro, né, da edição, dia 8 de maio, para fazer a chamada, vai ser aqui na UERJ, né? Aproveito para dizer que eu tive a honra de fazer aí a apresentação, né, do livro, né? É bem interessante essa reedição. Bom, você trouxe muitas coisas interessantes. Uma delas, que eu penso que é a questão das políticas sociais, né? As políticas sociais no sistema capitalista, elas são também uma contradição, né? Ao mesmo tempo que elas são uma reivindicação das classes trabalhadoras, elas são organizadas e são funcionais, têm sido cada vez mais requisitadas, né, pelo capital, né? Então, a disputa pelo fundo público, ela tem se acirrado nos últimos anos, né? Um fundo público que cada vez menos serve, né, às necessidades sociais e cada vez mais às necessidades, né, de um capitalismo financeiro, né? Então, a gente pode pensar que as formas de sobrevivência das populações negras no Brasil, especialmente a partir da Constituição de 80, estabelece o SUS, né, e a partir da década de 90, com a política, a partir da década de 90, com a política de assistência social, né, vai se dar muito por essas vias, acesso à educação, a educação básica, né, como uma educação, né, que vai
com todas as precarizações, atender a esse contingente da classe trabalhadora negra, né? Então, são essas as políticas, saúde, educação e assistência social, que não por acaso fazem parte, né? Não a educação, mas a saúde e a assistência social, né? Formam, junto com a Previdência, o tripé da Seguridade Social no Brasil, né? E a gente pensar que as populações negras elas acessam muito menos a Previdência e muito mais a assistência social, né? E o SUS como um SUS que é majoritariamente acessado pelas camadas negras no Brasil. Então, essas são possibilidades de sobrevivência que cada vez mais vão sendo solapadas. A emenda constitucional, né, que foi encaminhada a partir de 2016, né, com o teto de gastos, ela vai incidir diretamente na vida, porque é muito concreto. Não tem o dinheiro, não tem o restaurante popular, porque só vai morrer de fome. Porque, para muitas pessoas, a única refeição do dia, as únicas refeições do dia eram feitas no restaurante popular, que é uma política de segurança, está dentro de uma política de segurança alimentar, né, mesmo que muito precária. Então, se não tem, é para a morte. É muito concreto, então não tem nada... É muito acadêmico, né? Essa é a realidade factual, não vai ter a merenda da escola. A criança vai ficar com fome, não vai aprender, não vai ter como aprender. Já tem uma série de questões, e menos que a merenda no Brasil, ela tem um sentido. Ela não é só um plus, né? A merenda no Brasil é a possibilidade de uma criança comer pelo menos uma vez ou duas vezes ao dia, né? Então, isso é muito concreto, né? Na perspectiva da assistência social, né, a gente sabe que aumentou aí nos últimos anos a possibilidade de sobrevida de muitas famílias negras. Então, a gente vai entender as políticas sociais no Brasil não numa perspectiva acessória, mas numa perspectiva realmente de sobrevida, né, para um contingente grande da população brasileira, né? E que nos últimos, e aí a gente pode pensar desde 2016, né, foi sendo, né, bastante atacado as possibilidades de financiamento a gente regredindo quase que a uma filantropia, né? Não chegou a isso, mas o caminho é muito nesse sentido de regressão para uma filantropia. As políticas sociais, por outro lado, elas também são uma possibilidade de articulação dessa classe por dentro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, as políticas de ação afirmativa, e aí entrando para o ramo das universidades, né? A organização de coletivos de estudantes negros a partir, né, das cotas, né? A reivindicação desses estudantes por uma alteração nos currículos, isso vem acontecendo no serviço social, isso vem acontecendo em outros cursos também. Claro que o choque, né, porque a universidade é esse espaço, você falou muito bem, o Clóvis Moura vai ter uma crítica ao academicismo, né? Tem um livro dele que eu gosto muito, que é Sociologia Posta em Questão, né? Que ele vai fazer uma crítica ferrenha ao academicismo, inclusive ao lugar da sociologia. Ele vai dizer que a sociologia tem que ser a sociologia da praxis, né? Porque a outra sociologia é funcional ao sistema, né? Então, a universidade é esse espaço bastante impermeável. E quando entram estudantes negros, indígenas, esses estudantes não somente entram para se enquadrar, mas eles entram também para questionar essa formação que é eurocêntrica, que não traz Lélia Gonzalez, que não traz Clóvis Moura, que não traz Beatriz Nascimento, que não traz... Isso pensando nos cursos de humanas, né? Para os demais, mas de uma forma geral a gente sabe que eles não estão, né? E as universidades, ao mesmo tempo, são os espaços formativos privilegiados, né? Ou seja, quem vai ensinar a quem vai ensinar? Vai sair da universidade. A formação de subjetividades, né, a partir de uma educação básica, ela vai se dar a partir de conteúdos ideológicos e práticos que são formatados nessa universidade, porque quem vai ensinar quem ensina está aqui, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o lugar de legislações como a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que alteram
a LDB, para a inclusão de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nos currículos, né, em todos os níveis, né, na primeira, a legislação fala na educação básica, mas posteriormente tem uma resolução que vai também fazer a incidência no ensino universitário. A gente está falando de produção de subjetividade, que produção de subjetividade não é algo que está fora da produção concreta da vida. A nossa produção de subjetividade ela é intrinsecamente articulada às condições objetivas em que vivemos. Eu consigo pensar o que eu penso porque eu tenho uma determinada vivência, né? Eu tenho uma experiência, né? Então, a experiência negra ela é a experiência da escravidão e é a experiência da resistência quilombola. Ela é a experiência de um pós-abolição, de alijamento, né, de pauperismo, mas também é a experiência de que em 135 anos a gente está dominando aqui alguns espaços de uma determinada forma. A gente só não faz mais porque o racismo barra, né? Como diz o pessoal da marcha, em 88 teve a marcha, né? Aqui, Zumbi dos Palmares, 100 anos aqui no Rio de Janeiro, só que a marcha foi impedida de seguir, né? E um dos manifestantes, né? Dos participantes diz, conseguimos chegar até onde o racismo deixou, né? E é isso, a gente vai, e é claro, né? Isso é adoecedor, né? A ideia de que a gente só consegue chegar até onde o racismo deixa. É claro que não é só isso, né? Se fosse assim, a gente não teria chegado em lugar nenhum. Mas o que a gente precisa entender? Que é um processo contínuo, né? Não há descanso no sentido de que a gente precisa sempre estar se repensando e se defendendo do racismo. Não há como, né? Não tem espaço seguro, a não ser os espaços que nós mesmos criamos, né? E aí são os aquilombamentos, essa tecnologia, né, que eu sugiro, se vocês puderem assistir o documentário Ori, né, que é narrado pela Beatriz Nascimento, né, e é produzido por Raquel Becker, né, e também pela Beatriz Nascimento, e que nesse documentário, né, o Ori, a Beatriz vai falar dessa nossa experiência, que é uma experiência de produção diaspórica, né? Nós não somos mais africanos, nós somos da diáspora e nós produzimos algo, né? Como diz a Lélia Gonzalez, nós somos a americanidade. E isso é muito importante, porque tem algo que nós construímos aqui e que ninguém pode tirar de nós. Então, o aquilombamento é um espaço onde a gente pode ter saúde, mas não é um aquilombamento por falar, né? Hashtag quilombo, não é isso, né? É uma vivência de aquilombamento, né? Em que a gente se protege, né? E essa construção, ela é uma construção negra indígena, né? Que acho que é uma tecnologia, não é qualquer coisa. E agora todo mundo diz que se juntou ali uma galera diz que está aquilombando, né? Não é bem assim, né? O quilombo ele tem um sentido e tem uma experiência por trás dessa formação de quilombo e que é uma experiência também de saúde, porque se a gente nós, né, enquanto grupo social, vitimados pela escravidão, mas nós também produzimos saúde, nós produzimos cultura. Não existe Brasil sem essa produção negra, né? E isso precisa ser dito também para que a gente possa se reconhecer, né, dentro desse país, né? E o enfrentamento, que acho que você não colocou essa palavrinha, mas eu diria, né, que é a branquitude, né, que é o enfrentamento que também vai ser feito junto às pessoas brancas, né? Não existe enfrentamento ao racismo sem enfrentamento à branquitude pelas próprias pessoas brancas, porque aí são as pessoas brancas que têm que repensar a sua branquitude, não sou eu que tenho que dizer para a pessoa branca, né? Como é que ela repensa, porque a gente já está fazendo muita coisa, a gente já faz muita coisa, né? Então as pessoas brancas também têm que ser, né, responsabilizadas, né, pela sua parte nesse latifúndio, né? E acho que essa existência negra ela é possível com saúde, sim, mas desde que a gente faça determinadas escolhas, né? Eu acho que a escolha de estar com determinados grupos, de participar de movimentos, é a necessidade, porque essa sociedade também é uma sociedade cujo princípio é a competição individual e a meritocracia, justamente o contrário daquilo que a gente vai princípio numa proposta de aquilombamento, né? Que não é a individualidade, né?
nem abriu a estrada para eu chegar, né? Então, a ideia de uma cosmovisão, né, afrodiaspórica, ela também é um enfrentamento anticapitalista, né? A forma de lidar com a natureza. Então, é a gente pensar nesses princípios e sempre como algo que é um processo. Mas nós continuamos fazendo o possível para que algum dia aquelas e aqueles que virão depois de nós, né, possam usufruir de uma sociedade sem racismo, sem sexismo, sem homofobia, transfobia, sem capitalismo, né, sem seja, né, socialmente produzida, seja distribuída, porque depois do capitalismo pode vir uma coisa muito pior, né? Então, assim, a gente tem que dizer também o que a gente quer que venha depois do capitalismo, né? Uma sociedade em que a riqueza produzida seja distribuída igualmente, que a gente, né, possa, então, realmente desfrutar de sermos humanos e humanos. Né? Ana, excelente. Tá? Eu vou agradecer o convite do lançamento do livro no dia 8 de maio, vou tentar levar os alunos e as alunas lá, acho que vai ser bem interessante. Tá? Enfim, eu vou falar algumas coisinhas antes de fazer uma última pergunta de 2 extensionistas que não puderam fazer as perguntas. Tá? Primeira coisa que eu queria falar, a Vanise está aqui, a Elô estava também. A Vanise é nossa aluna de Formação Econômica do Brasil. Ela está na primeira reunião aqui no Olho do Furacão, então ela pediu para não fazer pergunta, ela está acompanhando só a exposição hoje. A Elô e o Gabriel não puderam estar presentes no papo de hoje, mas fizeram perguntas, né? E aí eu vou comentar rápido, se você tiver tempo, a gente queria ouvir você. A Elô basicamente perguntou o que você acha da importância, qual é a importância, o que você vê como importância desse esforço de publicização de autores e autoras negras contemporaneamente, tá? E o Gabriel Campos, eu vou resumir aqui a ideia dele, ouvir seu comentário sobre a polêmica, né, a partir do professor Muniz Sodré, que disse recentemente, sinta-se à vontade de comentar ou não, se você quiser, né? De que a gente pode contestar a ideia de que não existiria um racismo estrutural no Brasil, né? E aí ele vai estar fazendo uma crítica à noção de estrutura para se pensar o racismo aqui no Brasil, tá? Segundo o ministro Sodré, seria muito mais institucional e intersubjetivo do que estrutural o racismo brasileiro, tá? E aí o Gabriel ele escreveu aqui porque o ministro Sodré coloca assim, ó, o conceito de estrutura pressupõe uma totalidade fechada de elementos interdependentes, que possui uma forma escrita ou de costumes reconhecida por todo mundo. Dessa forma, como não há estrutura jurídica formalmente racista, como existiu lá nos Estados Unidos e na África do Sul, o racismo brasileiro não seria estrutural, mas sim institucional e intersubjetivo. Se você quiser entrar nessa polêmica com a gente quer te ouvir. E se puder falar um pouquinho da importância da publicização de autores e autores negros para a gente, você já falou disso, é óbvio, né? Mas se puder responder diretamente para a Elô, claro. para fechar, a gente agradece bastante. Qual é o outro rapaz que perguntou do racismo estrutural? Gabriel Campos, estudante de Economia e Desenvolvimento Econômico da Unicamp, e Elô Correia, que é mestre pelo Programa de História, da Ciência, da Técnica e da Epistemologia da FRJ. Só gente muito chique, né? Gabriel trouxe essa treta, tinha que terminar com uma treta, né? É claro. Mas primeiro vamos pela Elô, vamos aqui no mais tranquilo, né? Elô, eu acho que a gente tem aí, esse esforço, ele vem de uma tradição também de livreiros, né, negros, né? Eu, quando fui estudante, né, de graduação, aí, uns 20 anos atrás, a gente tinha livreiros negros que a gente conseguia algumas coisas, né, que não estavam em lugar nenhum, esses livreiros conseguiam e tal. E daí, eu penso que a gente também começou a ter as iniciativas, né, de constituir editoras, né, editoras criadas por pessoas negras, né, e a Dandara, por exemplo, que tem feito uma parte da reedição das obras, né, do Clóvis de Moura, nesse espírito, são jovens intelectuais negros e negras, né, que estão nesse esforço, né, de reeditar e de lançar também obras, né, de autores e autoras negras, né, muito numa perspectiva
de pensar a realidade brasileira, de atuar nessa realidade, transformar essa realidade, né? Então, a gente coloca essa literatura para dentro das nossas formações, né? Que não sejam somente professores negros e negras ativistas a fazer a inclusão, né, desses autores e autoras nos seus programas, né? É preciso que haja uma pressão mesmo, é uma pressão política, uma pressão coletiva, né? Tem que ser uma pressão organizada dos coletivos de estudantes, né? Principalmente, para que as disciplinas incorporem nas suas bibliografias, né? Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, né? Angela Davis, Fanon, né? Na pertinência dos seus conteúdos para, né, as demandas das disciplinas. Assim, eu digo que não há nenhuma disciplina, não existe, né? Especialmente no campo das humanas. A gente pode pensar essa brincadeira no campo das técnicas também, mas especialmente no campo das humanas, das sociais, não existe nenhuma disciplina cujo corte racial e de gênero não esteja posto. Não existe. Pode me dizer uma disciplina que eu te digo como é que o corte racial e de gênero está colocado, pode ser colocado dentro dela, e ela é usada para oprimir racialmente e, em termos de gênero, alguém na sua forma, né? Então, esse é um exercício importante, pegar todas as disciplinas e pensar todas elas em termos de raça, gênero e classe, né? E a gente vai ver aí que é totalmente possível, né? Isso sem tirar a autonomia de cátedra dos meus colegas, né? Porque a gente não está falando de obrigar as pessoas a usar autores, mas repensar as disciplinas, né? E obviamente, tem autores, tem produção para esses conteúdos, né, Elô? Então, bastante importante essa sua pergunta. E agora vamos aí ao Gabriel Treteiro, né? Vamos ao Gabriel Treteiro, né? Lembrando sempre que naquela entrevista que o professor Muniz Sodré deu, que foi daí que surgiu a polêmica, começou daí, né? Comprei o livro é mais do que uma crítica ao racismo, muito mais do que uma crítica ao racismo estrutural, né? Que não é para a gente, não é para não usar o termo, né? Mas é claro que parte-se de uma ideia, né, a gente pode pensar, né, de um entendimento da estrutura jurídica brasileira, né? Porque a estrutura jurídica brasileira, ela não tem a mesma forma, né, e aí a mesma forma ideológica e também formal do judiciário não, dos Estados Unidos, não é só do judiciário, mas da organização. A gente pode pensar o seguinte: nunca precisou ter uma lei no Brasil que fosse dito que esta lei seria contra negros. Não precisava, né? Então, a gente tem que pensar o pós-abolição no Brasil para a gente poder entender por que eu estou falando isso. Pós-abolição no Brasil, ele vai ter como característica uma expulsão dos negros, especialmente dos homens negros, né, dos postos de trabalho. E aí dos postos de trabalho minimamente, né, assalariados, né, dos possíveis postos de trabalho vão sendo paulatinamente, né, e massivamente, desde o século XIX, especialmente, né, financiado pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, a vinda de imigrantes europeus brancos. Então, isso começa lá, né, bem antes dos anos 10, 20, 30. Isso começa lá no século XIX. George Andrews, que é um autor que ele trabalha muito o período, né, da pós-abolição no São Paulo e o período escravista no Brasil também, é bem interessante. Ele vai lá comprovar o financiamento do governo brasileiro para a massiva vinda de imigrantes europeus no século XIX. E isso é perverso porque esse financiamento só estava sendo feito a partir do trabalho escravizado. Então, o que financiava a vinda de imigrantes europeus no século XIX era o trabalho escravizado. Então, isso começa uns 38 anos antes, né, da abolição. Então, o Estado brasileiro vai paulatinamente, né, retirando do centro do mundo do trabalho, né, os homens, né? As mulheres negras vai ficar muito relegado ao trabalho doméstico, né? Aquele quase da família, né?
Então, quando a República se instala, né, e toda a legislação dos anos 10 e 20 vai sendo constituída, os códigos, né, o Código de Costumes, enfim, o que primeiro vai ser criminalizado? Né? Vai se criar, por exemplo, a vadiagem como uma categoria de criminalização. Criar a vadiagem como categoria de criminalização, princípios, bom, mas podia ser pegar qualquer pessoa. Mas quais eram as pessoas que estavam massivamente nas ruas procurando trabalho e, entre aspas, à toa, vadiando? Os homens negros. Então, não precisa dizer que a legislação ia penalizar fortemente, massivamente. Então, essa é a brasileira, né? Então essa forma a brasileira não precisa dizer que o vadio é o negro. Então, quais foram as outras formas sociais que vão ser criminalizadas nesse período enfaticamente? O samba, a capoeira, né? As chamadas formas de curandeirismo, que aí vai incidir diretamente sobre pais e mães de santo. Ora, não precisa dizer que isso vai penalizar os negros, isso vai penalizar os negros e vai não somente criminalizar, mas encarcerar essa população masculina negra já de forma massiva, que vai também ser utilizada para o trabalho compulsório, vai voltar a ser utilizada para o trabalho compulsório. Então, é por isso que a gente está dizendo que é estrutural, né? Porque é uma organização que é anterior à própria República. Esta forma já estava em ação, né? A forma de colocar o segmento negro na pauperização já foi posta desde a própria abolição, né? A Lei Áurea, ela é essa forma jurídica, né, que só diz, né, está extinta a abolição no Brasil, revogam-se as disposições em contrário. Nada, nenhuma proteção social, nenhuma reparação, nada diferente, porque a grande piada foi, agora vocês são iguais, né, todo cidadão é igual perante a lei, mas isso nunca foi verdade. Né? Então, não precisa estar explicitamente na lei para que juridicamente isso afete a população negra. De forma muito parecida, a gente tem nos últimos, né, e de maneira mais no tempo presente, né, a legislação de drogas no Brasil, né, que institui a figura do usuário. Aí, a saúde, né, uma perspectiva de saúde, a legislação prevê, né, que nem todas as pessoas serão enquadradas como traficantes, algumas serão enquadradas, né, como usuários. Mas qual é a pegadinha racial que está nessa lei? A lei não fala negro, a lei não bota cor, a lei é absolutamente, né, sem cor, né? Mas ela não define a quantidade que vai definir, que vai indicar quem é traficante e quem é usuário. Isso fica a cargo do agente da lei. Então, o que aconteceu desde que essa lei foi promulgada? Um aumento exponencial, né, do número de homens negros jovens encarcerados por tráfico, mesmo com quantidades bastante ínfimas, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo na mídia, né, brancas, né, que são, né, surpreendidas com quantidades, assim, às vezes, muito significativas de drogas ilícitas, e não só, porque é para consumo. Porque quem vai definir isso nessa sociedade, uma sociedade racista, é mais provável que um jovem negro da periferia, cada quantidade, seja traficante, é mais provável que ele seja traficante do que um jovem branco com a mesma quantidade em algum outro lugar da cidade. Então, a gente considera que o racismo ele estrutura a sociedade porque a própria formulação das leis no Brasil ela é racista, sem dizer a palavra negro, sem dizer a palavra indígena, sem dizer nenhuma cor. Né? Então, eu diria que no Brasil o racismo ele é estrutural, ele é epistêmico e ele é sistêmico. Todas essas modalidades, né, elas interagem, nenhuma delas se exclui, né? Porque o apagamento epistêmico, né, ou seja, o apagamento do pensamento, o apagamento das formas de produção de conhecimento, a forma sistêmica, a forma de organização das próprias políticas públicas e da forma do governo, né? Não há, né, paridade, né, racial
nenhum dos níveis de governo, né? Legislativo, judiciário, executivo, não há, né? E ele é estrutural. Então, eu diria que leia o livro do professor Muniz Sodré, Fascismo da Cor, já estou fazendo aqui, eu comprei, estou começando a ler, e é importante para a gente pensar como essa relação do fascismo com o racismo no Brasil e a relação com a Europa nos anos 20 e 30. Então, assim, o livro, no meu entendimento, ele é mais amplo, né, do que a redução a essa polêmica se o Brasil tem racismo estrutural ou não, para a gente pensar a que serve essa polêmica, né? Para que serve essa polêmica? Porque para quem está morrendo, para quem levou 111 tiros, né? Não, se o racismo é estrutural, se é epistêmico, o que ele é, não faz, as pessoas já estão mortas, né? Então, acho que é isso. Maravilha, Ana, foi um ótimo papo, queria agradecer bastante, tá? E dizer para o pessoal que está assistindo em casa que esse foi mais uma edição do No Olho do Furacão, hoje com a professora Ana Paula Procópio, dentro da temática de capitalismo e escravidão. Já tivemos também papo com a professora Mônica Lima, vamos ter papo com o pessoal do Movimento Negro Unificado, tá? Vai ser bastante interessante também. Enfim, algumas pessoas vêm aqui conversar com a gente ainda ao longo desse semestre, espero que vocês possam acompanhar, tá bom? Então, vou encerrar aqui a gravação e agradecer a todo mundo que assistiu aqui, pessoal, os bastidores aqui do papo, foi bem bacana, tá? Obrigado, pessoal, obrigado, Ana, e até a próxima.